Olá pessoal, no vídeo de hoje vou abordar um tema que pode ser delicado, mas é muito importante, como lidar com heranças e inventários. Quando alguém falece, pode deixar bens para os herdeiros, e para garantir que esses bens sejam distribuídos de forma correta, é necessário fazer um inventário. No entanto, esse processo pode ser complicado e demorado. Neste vídeo, vou mostrar como lidar com heranças e inventários de forma prática e eficiente. Passo 1. Entenda o processo de inventário. O primeiro passo é entender como funciona o processo de inventário. O inventário é um procedimento judicial que visa identificar e registrar todos os bens deixados pelo falecido. Para fazer o inventário, é necessário contratar um advogado e reunir toda a documentação necessária, como certidão de óbito, documentos dos bens, entre outros. Passo 2. Conheça as regras de sucessão. O segundo passo é conhecer as regras de sucessão. Isso significa entender quem são os herdeiros e qual a ordem de prioridade na distribuição dos bens. A sucessão ocorre de acordo com a lei e deve ser respeitada. Por exemplo, os filhos têm prioridade sobre os demais herdeiros, e em caso de ausência de filhos, os pais têm prioridade. Passo 3. Divisão dos bens. O terceiro passo é a divisão dos bens. É importante que todos os herdeiros estejam de acordo com a distribuição dos bens. Caso haja divergências, é necessário recorrer à justiça para resolver o impasse. A divisão pode ser feita de forma igualitária ou proporcional, dependendo da vontade do falecido e da lei. Passo 4. Planejamento sucessório. Uma forma de evitar problemas na distribuição dos bens é fazer um planejamento sucessório. Isso significa planejar a forma como os bens serão distribuídos antes mesmo do falecimento. Para isso, é necessário contar com a ajuda de um advogado especializado em planejamento sucessório. O planejamento sucessório pode incluir a criação de testamentos, doações, entre outros. Passo 5. Impostos e taxas. É importante lembrar que a distribuição dos bens pode estar sujeita a impostos e taxas. Por isso, é importante consultar um profissional para saber quais são os impostos e taxas que devem ser pagos e como calcular o valor. É possível reduzir o impacto financeiro da herança através de planejamento tributário. Passo 6. Prazos. Outro ponto importante é ficar atento aos prazos. O inventário deve ser feito em até 60 dias após o falecimento, e o não cumprimento desse prazo pode resultar em multas e juros. Além disso, é importante respeitar os prazos de pagamento de impostos e taxas relacionadas à herança. Passo 7. Contar com a ajuda profissional. Por fim, é importante contar com a ajuda de profissionais especializados, como advogados e contadores, para garantir que todo o processo de inventário e distribuição dos bens seja feito de forma correta e eficiente. Esses profissionais podem auxiliar na organização dos documentos, no cálculo dos impostos e taxas, na divisão dos bens, entre outros. Lidar com heranças e inventários pode ser um processo complicado e burocrático, mas é fundamental para garantir a distribuição correta dos bens deixados pelo falecido. Entender o processo de inventário, conhecer as regras de sucessão, planejar a sucessão, ficar atento aos prazos e contar com a ajuda profissional são passos essenciais para lidar com heranças e inventários de forma eficientes. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.